Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins, um curso diferente por não cansar de apostar em todos os meus alunos lindos, maravilhosos e aqueles também que me seguem apenas. Hoje o tópico é o tópico de regência. E eu gosto muito de trabalhar com o tópico de regência no que diz respeito justamente à percepção de o que é regência. Vocês, quando vão estudar regência, analisam uma lista de verbos que mudam o sentido a depender de determinado contexto. O que nós precisamos compreender, na verdade, em relação à regência, não é exatamente aquela lista que lemos para identificar os verbos e os nomes que mudam o sentido a depender de determinado contexto. Porque isso, se vocês, por um acaso, encontrarem numa determinada prova um verbo que nunca falaram e não sabem qual é o sentido, vocês vão saber qual é a regência desse verbo? Não. Não haverá santo que baixe em você, a não ser que Deus queira te auxiliar e te guiar para a alternativa adequada. Mas para vocês entenderem bem o processo, não vai haver santo que faça você entender o processo de uma palavra que não conhece. Regência é esta relação entre um elemento que pede, que pode ser um nome ou um verbo. Nesse momento, o nome será tudo aquilo que não é verbo, tá? E que tem uma certa expressividade. Eu tenho nome, substantivo, adjetivo e advérbio. E um elemento pedido. Este elemento pedido aqui, ele vai estabelecer uma relação com o elemento que pede por meio do uso ou não de uma preposição. Identificar esta preposição é o que vai fazer a diferença no nosso processo, tá? Por quê? Porque normalmente, olha que eu estou frisando para a palavra normalmente. Normalmente, se eu mudo uma preposição, eu mudo o sentido. Mas vocês têm que tomar cuidado porque isso é normalmente e não sempre. Por exemplo, se eu digo que vou para escola, para a escola, deixa eu colocar aqui. Eu vou para a escola e eu vou à escola. Eu tenho exatamente a mesma informação aí sendo apresentada. Qual é a diferença? A gente já conversou, inclusive, sobre isso em uma determinada aula. Eu vou para a escola, eu vou permanecer durante mais tempo na escola. E eu vou à escola, eu vou rapidamente à escola. Então, eu mudo aqui a minha expressão, o meu sentido da construção. Em outros momentos, no entanto, eu vou conseguir perceber que a mudança da preposição conserva o meu sentido, apesar de ter havido a mudança, como, por exemplo, a casa está infestada por baratas. Notem, eu posso pegar esta preposição por e no lugar dela colocar a preposição de. Eu vou mudar o sentido? Não. As baratas continuarão a ser o agente que pratica a ação de infestar. E é por isso que eu posso colocar o por e o de. As duas preposições elas vão conservar esse sentido, tá? Em algumas frases você pode até trabalhar com. A casa está infestada com baratas. As baratas continuarão a ser o agente dessa ação verbal. Dessa ação de infestar. Quando nós percebermos qual é a identificação, quando nós percebemos qual é a classificação, a identificação dessa preposição, nós estamos analisando justamente o processo de regência. O grande problema é que, às vezes, há uma necessidade de... deixe-me ver... O juiz procedeu à sentença.
Bom, esta frase está de acordo com a norma culta de língua portuguesa? Deixa eu apagar e deixar mais nivelado, porque ficou tudo... E está de acordo com a norma culta? Quando vocês vão fazer uma questão de regência, vocês ficam assim, vocês ficam só olhando a construção, tentando adivinhar qual é o processo de regência. O verbo proceder, se é o tópico a regência, você tem que analisar o nome e como este nome está se ligando a outros termos, tá? Se for regência verbal, você já foca no verbo. Aí você encontra aqui o verbo proceder. Qual é o sentido do verbo proceder? Quais são as possibilidades de sentido do verbo proceder? O verbo proceder pode ter o sentido de origem. Está nesse sentido? Não. No sentido de origem, quem procede, procede de algum lugar. Então, se eu estou no sentido de origem e ele requisita um lugar, eu tenho um verbo intransitivo e quando ele pede um lugar, esse lugar é regido pela preposição de. Essa preposição de ela vai introduzir um adjunto adverbial, ok? De lugar. É só para a gente identificar que, apesar de ele ser um verbo intransitivo, ele requisita um processo de regência. Ele pede um elemento de complementação, não é complemento verbal, porque a única classe gramatical que pode servir de complemento é qual? O substantivo, palavra substantivada ou estrutura substantivada. No caso, como ele pediu um adjunto adverbial de lugar, eu vou ter que classificar como verbo intransitivo. Eu posso ter o verbo proceder também no sentido de ter fundamento. É nesse sentido? Olha, a teoria não procede, a teoria não tem fundamento. Nesse momento, ele é um verbo intransitivo e ele nem vai requisitar de nós um adjunto adverbial de forma tão determinante, não é? Eu posso ter o verbo proceder no sentido de comportamento. É isso que nós temos? Ele procedeu mal. Eu tenho também um verbo intransitivo, mas ele pede um adjunto adverbial de modo. Como é um adjunto adverbial de modo, eu não posso dizer que ele é um verbo transitivo, mas ele vai requisitar para mim um adjunto adverbial de modo. O verbo proceder, aqui nessa construção, já que ele não está sendo utilizado como origem, fundamento e comportamento, o verbo proceder está sendo utilizado como? Foi adiante? É esse o sentido? Pois é, olha que é um verbo que nós falamos, que nós conhecemos, e essa estrutura em particular é uma estrutura que nós já ouvimos. Quando o juiz procede a sentença, ele declara a sentença, ele realiza. Está. Mas, olha, não quero que você veja no módulo agora, não. Vou mostrar para vocês como é que vocês vão estudar no módulo, tá? Porque no módulo, vocês vejam que nós temos um verbo. Quantos sentidos? 4 sentidos. E aí, cada sentido requisita para mim uma regência diferente. E é essa regência que vai identificar para mim o sentido do verbo. E aí, como é que é a aula de teoria de regência? É apresentar o verbo e detalhar essas variações. Apresentar o verbo e detalhar essas variações. Chega um momento que você fica cansado de fazer isso. E aí acaba desestimulando para fazer o exercício. Qual é a técnica que eu utilizo? Cada exercício vai apresentar uma regência de verbo diferente. Aí eu vou pegar naquele exercício, aquele verbo, e trabalhar com a orientação sobre aquele verbo, tá? Aqui é só um aspecto introdutório mesmo. E aí você tem o verbo proceder no sentido de realizar. Quem ia falar para mim alguma coisa? Ah, tá. Não, o slide você encontra. Mesmo porque tem Veja 33. Achou? Inclusive, utilize esse espaço aqui, ó. Esse aqui. E aí, vejam só. O verbo proceder, no sentido de realizar, é um verbo transitivo
indireto. Eu não estou falando sobre o verbo realizar. Eu estou falando sobre o verbo proceder no sentido de realizar. Porque o verbo realizar é que tipo de verbo? É um verbo transitivo direto. Eu estou falando sobre o verbo transitivo indireto, proceder, utilizado no sentido de realizar. Se ele é um verbo transitivo indireto, ele rege uma preposição. Indireto. Ele rege... Ah, mas é isso que eu estou falando, Clarice. O verbo realizar tem a sua regência. E o verbo proceder tem outra regência. O verbo proceder no sentido de realizar é um verbo transitivo indireto. Como verbo transitivo indireto, ele rege uma preposição. E é sempre a preposição a. Aí reparem só, a relação de regência e crase é muito íntima mesmo. Por que é uma relação muito íntima? Porque eu preciso perceber para o processo de crase é um fenômeno, tá? Que vai ser identificado em dois momentos. Ou é um fenômeno que indica para mim fusão, ou é um fenômeno que indica para mim classe gramatical. Não vou trabalhar nesse aspecto de classe gramatical, não. Com esse aspecto de classe gramatical, não. Hoje. Hoje eu vou trabalhar no aspecto de fusão. No aspecto de fusão, eu só tenho fusão quando eu tenho dois elementos. Concordam com isso? Eu tenho um elemento A, mais outro elemento A. Eu tenho que ter dois elementos iguais. 50% mais 50%. Isso aqui dá 100% para a ocorrência de crase. Então, eu costumo dizer para os alunos que em um processo de crase em que eu tenho fusão, eu precisarei identificar a regra dos 100%. Eu só vou ver um negocinho ali, viu, gente? Porque eu acabei de lembrar na transmissão ao vivo. Regra, portanto, dos 100%. Aí eu vejo que este verbo proceder, no sentido de realizar, pede a preposição a. A preposição a equivale a 50% do fenômeno crase. Os outros 50% estão com quem? Estão com o elemento da sequência, tá? Eu sei qual é a sentença? Não sei não. O juiz procede uma sentença. A sentença conhecida ou desconhecida? É qualquer sentença? Não, é a que é. É a que ele está proferindo, tá? Então, você tem uma sentença conhecida, significa dizer que este termo sentença está acompanhado pelo artigo A. Porque eu sei qual é a sentença. Ele não procederia a uma sentença indeterminada. Se ele está procedendo a uma sentença, ele está procedendo a uma sentença determinada. Então, você tem o A do verbo proceder, mais o A do artigo que acompanha a sentença. A mais A faz o quê? A com acento grave. Então, aqui, para que esta frase esteja correta de acordo com a norma culta de língua portuguesa, o que é necessário ter? Um acento grave, mostrando que a regência está aqui adequada. Regência e apresentação do meu artigo. Na hora da prova, no entanto, você vai ter condições de identificar se esse verbo pede ou não uma preposição sem conhecer esse verbo. Consegue? Não. Difícil. Graças a Deus, no entanto, o conteúdo de regência ele é muito relacionado a outros conteúdos, não somente à necessidade de você conhecer ou não um determinado verbo. E eles são recorrentes em alguns verbos. O verbo proceder ele é muito recorrente. Já notou, Clarice? O verbo proceder ele é muito recorrente. O verbo visar, o verbo obedecer, desobedecer, o verbo lembrar, o verbo esquecer. Então, o verbo aspirar, esses verbos são os verbos com os quais nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. E são esses os verbos que nós vamos encontrar principalmente ao longo da nossa realização de exercício, tá? Posso ir? Eu vou dar um outro exemplo para vocês perceberem bem. Porque você tende a querer ver a regência do verbo realizar.
É esse aqui. Enquanto isso, na sala da Liga da Justiça, diga, André. Ah. Ah, ontem foi qual prova? Ah. É sujeito paciente. Não. Porque apertar é um verbo transitivo direto. O se, quando se relaciona com o verbo transitivo direto, ele é o seu objeto direto. O que a gente chamaria de objeto direto, nós temos que passar a chamar de sujeito. Então, nunca se apertou o gatilho. O gatilho nunca foi apertado. Então, você tem um se na posição de objeto direto e gatilho na posição de sujeito. Esse gatilho, ele apertou alguma coisa? Não, ele é apertado. Então, ele é um sujeito paciente. O que me faz identificar o se como um objeto direto, pronome apassivador. Deu para entender direitinho? Apesar de não ter a visualização, né? Porque português é extremamente visual, gente. Vamos aqui. Vocês lembram? Não tem a ver com regência, mas tem a ver com essa dúvida que vocês dois tiveram. O verbo haver, ele pode ser colocado nas frases no sentido de existir. Classificar o verbo existir é uma coisa, classificar o verbo haver é outra coisa. O verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal. Existir é um verbo impessoal? Não, porque essa informação sobre verbo impessoal é para o verbo haver. Nós temos aqui, havia crianças sonhando. Olha, existiam crianças sonhando. Se eu puser aqui o verbo existir, eu tenho que ir para o plural, não tenho? Existiam crianças. Porque a informação de verbo impessoal é para o verbo haver no sentido de existir e não para o verbo existir. Aqui é um verbo impessoal que é classificado como verbo transitivo direto. Crianças, nesse momento, vai ser o seu objeto direto. Existiam crianças. Se o verbo existir não é impessoal, ele é um verbo intransitivo e crianças vai ser o seu sujeito. Porque aqui eu só estou estabelecendo uma comparação. Não estou dizendo que o verbo haver tem a mesma classificação que o verbo existir. Eu estou dizendo que o verbo haver, quando no sentido de existir, ele é impessoal. A mesma coisa acontece com o processo de regência. O verbo proceder, no sentido de realizar, é um verbo transitivo e indireto. Eu estou dando alguma informação sobre o verbo realizar? Eu estou dando informação sobre o verbo proceder. Muita gente, no entanto, acaba se deparando com essa angústia que vocês identificaram. Como assim? Se o verbo realizar é um verbo transitivo direto, uma coisa é o verbo realizar, outra coisa é o verbo proceder. Cada um tem a sua identidade sintática e eles não vão se misturar nesse momento, entendeu? Então, o verbo proceder no sentido de realizar, ele é um verbo transitivo indireto que rege a preposição a. Eu só tenho que perceber, no entanto, que proceder rege preposição a quando está sendo empregado no sentido de realizar. Belezinha? Ok? Vamos lá. Mas sempre pensam assim, sabe, Clarice? É incrível. Exercício. Dá para você me assaltar mais rápido? Eu preciso chegar logo em casa para assistir a novela. Seja sincera, você está namorando comigo ou com minha carteira? Olha, duas tirinhas que trabalham com uma linguagem mais informal, uma comunicação coloquial. E aqui a questão. As charges apresentam desvios de regência verbal em relação à norma culta da língua portuguesa. Assinale a alternativa correta quanto à regência, ao uso ou não da crase. Não está nem bem formulada, porque é o uso ou não do acento grave indicativo de
crase, mas de vez em quando você encontra esse tipo de enunciado equivocado em prova de vestibular e de concurso. Dá para você me assaltar mais rápido, eu preciso chegar. O verbo chegar, ele indica para mim movimento ou estaticidade? Movimento. Então, vejam só. Se o verbo chegar indica para mim movimento, eu não posso utilizar o em. Você não chega em. Porque em é uma preposição que vai apresentar para mim algo estático. Vai representar para mim estaticidade, ok? As preposições que indicam para nós ideia de movimento são a, para, por, de. Então, você chega a, você chega por, você chega de. Você nem vai poder colocar cheguei para, porque vai me dar uma ideia de finalidade. Me daria uma ideia de finalidade. Eu encontro aqui, no entanto, chega logo em casa. Então, existe uma inadequação, não existe? Beleza. Assistir a novela. Aí você encontra um outro verbo, que é extremamente recorrente em concurso público, que é o verbo assistir. O verbo assistir, ele tem alguns sentidos que precisam ser avaliados. Eu mudo a transitividade verbal se eu mudar o sentido do verbo, tá? Aí eu mudo a transitividade verbal. Se eu não mudar o sentido do verbo, eu não mudo a transitividade verbal, ok? O verbo assistir no sentido de ver. Ele é um verbo transitivo indireto e ele rege preposição a. O verbo assistir no sentido de ajudar, de dar assistência, ele é um verbo transitivo direto. O verbo assistir no sentido de amparar. Olha, amparar não é a ideia. Não, é a algo. A gente que faz o equívoco, tá? Eu tenho um verbo assistir no sentido de amparar. Não é o sentido de ajudar aqui. É no sentido, por exemplo, de... Não, nesse aqui não. No ajudar, sim. O médico assistiu o paciente. No sentido de amparar, é, por exemplo, a legislação brasileira assiste ao cidadão. É porque ela está amparando ao cidadão, tá? Amparando o cidadão. Eu tenho um verbo transitivo indireto. E no sentido de morar. No sentido de morar, o verbo assistir é um verbo intransitivo. Muita gente não coloca no sentido de morar, nunca faz a organização do texto pensando no sentido de morar. Mas vejam, a presidente Dilma assiste na Granja do Torto, ela mora na Granja do Torto. Como verbo que dá a ideia de morar, ele é um verbo intransitivo. Se a ideia de morar, ideia de estaticidade, então eu posso colocar a preposição em no adjunto adverbial. Eu encontro aqui essa pessoa dizendo que precisa ir para casa assistir a novela. Ela sabe qual é a novela, não sabe? Então, é uma novela determinada. Se assistir pede a e novela pede a, eu tenho a com acento grave. Então, aqui nesse quadrinho, nós temos informalidade, coloquialismo, por ser uma charge, eu até posso escrever dessa forma, mas existem dois erros relacionados à regência. Um erro com o em e outro erro com a ausência do acento grave, ok? Encontramos aqui, seja sincera, você está namorando comigo ou com minha carteira. O verbo namorar, a gente sempre diz que namora com, mas você namora alguém. Então, você tem aqui um desvio também de regência, mas é um desvio de regência que é tolerado pelo coloquialismo. Se a questão for de acordo com a norma culta, vocês precisam identificar que existe um erro. Se a questão for para apenas identificar uma falha na norma culta por causa da expressão coloquial, não, vocês vão ter que precisar, na verdade, identificar qual o tipo de enunciado, o que é que ele quer de verdade. Normalmente, regência está ligada à norma culta.
Ele não vai pedir uma transgressão da norma culta para conservar o aspecto coloquial. Ele pode até perguntar qual é a alternativa que apresenta um desvio coloquial da regência verbal ou nominal. Aí vocês identificam o que é, tá bom? Bom, aqui, posso apagar para despoluir? Não? Você está namorando a mim ou a minha carteira? Por quê? A questão é que esse a mim, ele pode até ter o a, mas não pode ter o acento grave porque não tem o artigo. Nesse momento, eu teria um objeto direto preposicionado. Por quê? Porque esse mim aqui é um pronome pessoal oblíquo átono, tônico. Ele tem que estar junto com uma preposição, tá bom? Obrigatoriamente. Então, eu preciso colocar um objeto direto preposicionado. Só que mim não tem artigo. Então, se não tem artigo, não tem regra de fusão, tá? E a minha carteira, como eu não tenho a necessidade da preposição para identificar um objeto direto preposicionado, eu não tenho aqui esse acento grave, ok? Você está namorando eu ou a minha carteira? Por que tem erro aí? Vejam só. É muito comum eles relacionarem o tópico de regência a pronome. Por que é muito comum eles fazerem essa relação do tópico de regência e pronome? Por quê? Surtou? Vamos aqui. Quieta. Por que eles relacionam pronome à regência? Porque saber a regência do verbo vai identificar qual é o pronome que será colocado na frase. Rose, não entendi. Por exemplo, a e o, eles vão ocupar a posição de objeto. Mas eles ocupam a posição de objeto direto. Li, ele ocupa a posição de objeto indireto. Existem outras posições, tá? Mas como a comparação aqui é de objeto, o li, quando for objeto, é objeto indireto. Vou frisar. O li é só objeto? Não. Mas quando for objeto, é só objeto indireto. E ainda com uma particularidade, é sempre um objeto indireto precedido pela preposição a. Ele não pode ocupar a posição de um objeto indireto de verbo que pede preposição de ou preposição com. É sempre preposição a. Deu para entender direitinho? Vou colocar aqui mais uma observação. Aí você tem uma diferença entre o pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal do caso oblíquo. Posição principal do pronome pessoal do caso reto. Posição de sujeito. Posição principal do pronome pessoal do caso oblíquo, posição de complemento. Ou seja, ele vai ser objeto. Ele vai ser complemento nominal. Algumas estruturas, elas estão tanto no pronome pessoal do caso reto quanto no pronome pessoal do caso oblíquo. Por exemplo, ele estará nas duas posições. Só que quando houver uma preposição aqui, ele vai ser um pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Ele, sem preposição, é pronome pessoal do caso oblíquo reto. Deu para entender direitinho? Por exemplo, você está namorando a ele. Eu tenho um pronome pessoal do caso oblíquo tônico na posição de objeto direto preposicionado, ok? Só que o eu, ele só está na posição de sujeito. E aqui, você está namorando eu. E está na posição de objeto. Pode? Não. Não é somente porque o som está ruim, porque algo não está agradável. É porque existe uma regra que precisa ser observada, ok? Posso apagar? Vou apagar, tá? Vocês entenderam direitinho? Preciso chegar logo a casa para assistir a novela. Essa construção está adequada? Quem chega, chega a. Aí você tem uma observação sobre o termo casa. Quando você especifica, quando você determina, ou quando você indetermina.
Quando está determinada ou quando não está determinada. Quando está determinada, eu ponho o acento grave. Se não estiver determinada, eu não posso. Por que eu não posso? Porque não tem artigo. Não tem a contemplação dos 50% relacionados ao artigo. Então, aqui, ele não tem um acento grave, por quê? Porque essa casa ela não está determinada. Deu para entender direitinho? Assim, eu não gosto muito de pensar somente nessa observação de terra, casa, festa, distância. Por quê? Porque toda palavra que não esteja determinada não pode ter artigo. Então, eu pego, quando nós tratarmos de crase, eu vou pegar com vocês a observação da determinação e da indeterminação. Aí eu vou detalhando, olha, não vai poder ter em casa, não vai poder ter em festa, não vai poder ter em distância, não vai poder ter em... Qual foi a outra? São 4, que é distância, terra, casa e festa. Eu não vou poder ter nessas, mas também eu não vou poder ter em nenhuma outra que esteja indeterminada. Por que eu friso para esse ponto? Porque às vezes vocês levam para a prova somente essa observação, essas 4 palavras. E quando se deparam com palavras que não estão determinadas, aí querem colocar o acento grave porque não houve essa particularização. Assistir a novela, quem assiste a essa novela especificada, A mais A é igual a com acento grave. Preciso logo chegar a casa. Como essa casa não está especificada, eu não poderia ter acento grave para assistir a novela. Preciso chegar logo em casa, esse é inadequado para ver a novela. E aí você encontra o verbo ver. O verbo ver, que tipo de verbo? Que vê uma coisa. Um verbo transitivo direto. Eu posso ter preposição? Não. A informação é para o verbo assistir no sentido de ver. E aí o verbo assistir no sentido de ver é um verbo transitivo indireto. O verbo ver é um verbo transitivo direto. Belezinha? A casa de Maria. Quando você tem uma restrição da casa. Tá? Eu fui à minha casa, a casa de Maria, a casa de Joana. Nem a minha casa você se depara com a facultância, porque o minha não precisa vir com A. Entendeu? Mas casa de Maria já tem essa restrição de qual é a casa. Você sabe qual é a casa. Bom, aqui é bem interessante, mas muito mais pela questão de função sintática do que exatamente pela questão de regência. Quando nós vamos estudar regência, nós estudamos regência de forma muito crua, sem relacionar regência à função sintática. Mas é bacana você pensar em regência e função sintática, tá? A regência é quando você encontra um elemento que pede e um elemento pedido em uma relação estabelecida por meio de uma preposição. Esse elemento que pede é um elemento que pode ser, como eu falei para vocês, nome ou verbo. E esse elemento pedido, ele pode se comportar com o elemento que pede de 2 maneiras. Ele pode se comportar para modificar ou pode se comportar para completar. Rose, não entendi. Reparem só. Se o elemento pedido se relaciona com um verbo que não tem sentido completo e precisa de um complemento nominal, essa preposição está introduzindo uma estrutura que completa, que é exatamente o seu complemento. Isso vai acontecer para os verbos com objetos indiretos sempre ou com objetos diretos preposicionados, ok? Se por um acaso estiver para modificar um verbo, dando uma circunstância, essa estrutura será um adjunto adverbial, vai ser um modificador adjunto adverbial. Algumas diferenças entre modificadores e complementos. Os modificadores, a diferença em relação a um complemento é que o modificador agrega valor semântico. Você sempre terá uma ideia de tempo, lugar, causa, consequência, finalidade. O complemento completa, não confere valor semântico, nem de lugar, nem de posse, nem de matéria, nem de modo, tá? Complemento, qual é a classe gramatical que pode servir de complemento?
Qual é a única classe gramatical de completo no sentido de outra? O substantivo ou palavra substantivada. Se for um modificador, esse modificador pode ser modificador verbal, advérbio, locução adverbial, já que eu tenho preposição, e uma locução adjetiva, porque também modifica identificando uma determinada característica para o substantivo com o qual se relaciona. Os meus modificadores podem ser do nome e a função sintática é de adjunto. Ad nominal relaciona-se apenas com o substantivo e apresenta valor de tipo, matéria, origem. Por exemplo, o trem de ferro, trem de Rose, trem de pouso. Eu tenho 3 preposições aqui. Elas equivalem semanticamente? Todas as 3 estruturas estão se ligando a trem. Trem é um substantivo concreto, ele não vai precisar de complemento. Ele vai ter modificador, porque eu estou dando uma caracterização. É um trem de ferro. Semanticamente, é a mesma coisa que trem de Rose, sim? Trem de ferro é a matéria, trem de Rose é a posse e trem de pouso é a finalidade. Então, você tem 3 valores semânticos diferentes, mas dá para você perceber um valor semântico. O adjunto adverbial, ele já se relaciona com o verbo, com o advérbio e com um adjetivo, dando uma circunstância. Eu vou agregar valor. Por exemplo, falei de você. De você é o assunto da minha fala, não é? Se é um assunto, é um adjunto adverbial. É uma locução adverbial, não é um complemento. Belezinha? Eu encontro na parte dos complementos, deixa eu apagar para não ficar poluído. Eu encontro na relação de complemento uma relação com substantivo, adjetivo e advérbio. Agora, aqui, na parte ali de funções sintáticas, eu frisei para vocês que o substantivo tem que ser sempre um substantivo abstrato. Esse substantivo aqui ele pode ser abstrato ou concreto. Quando uma estrutura ligada por meio de uma preposição está relacionada a um substantivo abstrato, adjetivo, advérbio, os 3 sem sentido completo, essa estrutura é chamada de complemento nominal. O complemento nominal, olha, todo complemento nominal tem uma preposição obrigatória. Se o complemento se liga a um verbo, eu tenho um complemento verbal de objeto indireto ou de objeto direto preposicionado. Belezinha? Nós temos que trabalhar um pouquinho de funções sintáticas antes de trabalharmos com regência, justamente por isso, porque vocês precisam identificar quais são as funções sintáticas que necessitam ou não de uma preposição e que, mudando essa preposição, eu mudo, muitas vezes, o meu sentido. Se eu não me engano, essa questão não trata de regência. Não trata só de regência, né? Mas o conteúdo de regência está relacionado, mas não é tão diretamente a regência, não. O trecho tratava-se da área de maior concentração de escravos nos sertões, a ponto de existirem quadrinhas abordando esse estranho recorde. Pode ser reescrito sem prejuízo do sentido original do texto e da correção gramatical da seguinte forma. Tratavam-se de escravos concentrados majoritariamente na área dos sertões, a ponto de haverem quadrinhas abordando esse estranho recorde. É uma questão mais voltada à concordância verbal do que à regência verbal. Por que é importante compreendermos um pouquinho de regência para fazermos bem essa questão aqui? Por dois pontos. O verbo tratar,
que tem esse se, e o verbo haver no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal, mas com a classificação de transitividade. Ele é um verbo transitivo direto. Então, quadrinhas não é o meu sujeito, elemento com o qual o verbo concorda. Quadrinhas é o meu objeto direto. Então, identificar a regência, ou seja, a transitividade desse verbo, nos leva também a perceber uma concordância adequada. E aqui, esse tratava-se. O se, ele pode ser muitas coisas, tá? Dentre elas, o se, ele pode ocupar uma posição de objeto e ele pode ocupar uma posição de índice de determinação do sujeito. O índice de determinação do sujeito é quando eu não consigo saber qual é o sujeito. Olha, eu não consigo saber qual é o sujeito. Isso vai acontecer com verbos intransitivos ou verbos transitivos indiretos sem identificação de sujeito. É o que acontece, por exemplo, com o verbo precisar. Precisa-se de apoio. Eu sei quem é que precisa? Eu sei? Então, eu não tenho a identificação do meu sujeito. Este verbo é um verbo transitivo indireto. Esse se aqui é um índice de determinação do sujeito, porque todas as vezes que o se estiver ligado a um verbo intransitivo ou um verbo transitivo indireto sem identificação de sujeito, significa dizer que ele é um índice de determinação do sujeito. No caso aqui do objeto, ele vai ser um objeto, mas com 3 ramificações de classificação. Ele pode ser pronome apassivador, pronome reflexivo ou pronome com ideia de reciprocidade. Isso vai acontecer em 2 momentos. Verbo transitivo direto e aqui, olha, verbo transitivo indireto com identificação de sujeito. É o que nós temos em cuide-se bem. Eu estou dando uma ordem para alguém, não estou? Se eu estou dando ordem para alguém, eu conheço essa pessoa? Eu sei qual é essa pessoa, não sei? Eu não posso dar ordem para alguém sem conhecer qual é essa pessoa. Então, esse se pode ser chamado de índice de determinação do sujeito? Se eu sei quem é que vai se cuidar? Não. Só o verbo cuidar, quem cuida, cuida de alguém. Mas esse se não pode ser índice de determinação do sujeito. Esse se está na posição do seu objeto indireto. É um objeto indireto que mostra que o sujeito, o elemento que vai praticar a ação de cuidar, ele pratica e sofre a ação de cuidar, não é? Não é isso que a gente tem aí? Então, eu tenho um pronome que identifico com reflexivo. Deu para entender direitinho? Deu para entender direitinho, não é? O verbo tratar, tratavam-se de questões polêmicas. Olha, aqui o som é bonitinho, né? Tratavam-se de questões polêmicas. Só que o verbo tratar é um verbo transitivo indireto. Eu sei quem é que está tratando? Não. Se eu não sei, isso aqui é um índice de determinação do sujeito. Vejam, para eu compreender que este verbo não vai para o plural, porque quando eu encontro o índice de determinação do sujeito, eu tenho condições de marcar plural, se eu não sei qual é o sujeito? Não. Então, saber que este verbo, a regência dele é de verbo transitivo indireto e que esse se marca um índice de determinação do sujeito, me leva a perceber de forma bem mais clara por que este verbo não vai para o plural. O verbo tratar é um dos verbos mais cobrados em concurso público no que diz respeito à concordância, principalmente naquelas questões em que ele pede para que vocês analisem qual é a estrutura correta de acordo com a norma culta. Porque vocês veem lá na prova, tratam-se de questões polêmicas e vocês não conseguem enxergar que existe um erro porque está gatinho. Não é isso que acontece? Terrível. Deveria ser trata-se. Exatamente. Caiu foi amor. Ai, que susto. Tá torta? É porque eu mexi. Bom, aqui só para amarrarmos um pouquinho esse processo
de regência. Nós temos regência, identificação dos elementos que pedem e dos elementos pedidos. Identificamos aqui regência nominal, regência verbal. Gente, o processo de regência nominal é você mesmo conhecer a palavra. Conhecer a palavra. Por exemplo, ela traz que ontem fez a prova com o verbo solapar. Solapar, solapar. Solapar de cal, solapar de arenoso, solapar. Mas, se eu não me engano, não sei exatamente. Solapar é mais voltado nesse aspecto de surrupiar. Mas eu não tenho certeza. Porque nós também entendemos a fazer isso. A achar que o som é parecido e por isso pode ser algo relacionado. Por exemplo, na parte de acentuação gráfica, tem uma palavra que toda a gramática coloca, que é balaústre. Um belo dia, há alguns anos atrás, um aluno perguntou para mim, tem mais de 15 anos, que o aluno olhou para mim e falou assim, pô, mas tem tempo pra porra que eu tô dando aula, viu, bicho? Eu vou parar de dizer que há uns 15 anos, tem um tempinho, né? Há um tempo, é porque eu comecei nova. Eu estava dando aula, um aluno levantou o braço e falou assim, mas o que é balaústre? Porra, bicho, eu nunca tinha tido curiosidade de olhar o que era balaústre. Aí eu falei assim, deve ser lustre, né? O aluno falou assim, né? Porque todo mundo associa a lustre, tendo em vista que balaústre, lustre, é a mesma coisa. Você pensa, sofisticado. Aí, mas é realmente um murinho, que eu conhecia como balaustrada da Barra. A balaustrada, aquela mureta. E, balaústre o nome daquilo. Pois é. E meu pai, ele tirava onda de compositor. E uma vez, a gente sabia de uma música que ele queria vender para Roberto Carlos. Roberto Carlos, meu pai. Sonhar não custa nada, né? Aí ele cantava assim, na balaustrada da Barra. Na balaustrada da Barra. Aí eu cheguei, depois desse dia, eu cheguei em casa e falei assim, painho, o senhor sabe o que é balaústre? Isso aí é a mesma coisa que balaustrada, porque por nada não, painho. Por nada não. Mas nós tendemos a fazer isso, a querer relacionar a palavra ao som, e a um som que ela aparece. Então, não sei se solapar, porque não é um verbo que esteja em conformidade com o meu cotidiano, é realmente a ideia de surrupiar. Mas, eu acredito que sim, a gente dá uma olhadinha nisso daqui a pouquinho. O problema na produção na realização das questões relacionadas à regência é justamente que você não sabe todos os verbos. E você não sabe qual é a regência de todos os verbos. E às vezes você até usa o verbo com a regência inadequada. Um dos verbos mais recorrentes em prova é o verbo obedecer. Quem obedece, obedece a algo. Só que nós tendemos a dizer que quem obedece, obedece algo ou alguém. Então, se você no seu cotidiano se equivoca em relação à utilização da preposição ou não, fica difícil, né, na hora da prova adivinhar. Aqui, ao longo, Clarice me perguntou, tá onde no módulo? E como é que eu vou poder ler no módulo, estudar no módulo? No módulo você tem uma sequência de vários verbos com a identificação dos seus sentidos e da sua regência. Na sequência, pode dar uma olhadinha aí. Tá vendo? Tem muitos verbos, muitos verbos. Muitos verbos mesmo. E aí eu prefiro sempre trabalhar com exercício. Solapar, ó, que Felipe trouxe solapar. Vou colocar aqui um pouquinho para ficar bonito. Olha como vai ficar bonita. Solapar. Forma, lapa ou cava. Forma lapa ou cava em escavar, minar. A água das chuvas solapou os alicerces.
Mas também tem o sentido de... Porque você tem alguns sentidos. Deixa eu ver. Você tem 5 sentidos. Aluir, abalar. O terreno solapou a cidade. Arruinar, destruir. A ideia do surrupiar é justamente por causa do aspecto negativo. Né? Arruinar, destruir, demolir. A evolução das sociedades pouco a pouco solapou as bases da escravidão. Que eu acho que o surrupiar está mais voltado para esse sentido. Ocultar, esconder, encobrir. Encobrir, se ocultasse, aí ele acaba não apresentando um sentido. Muito obrigada. Se é para identificar o tipo de linguagem, a palavra ela só tem exatamente... A palavra só tem exatamente um uso culto ou coloquial no contexto. Porque não é uma palavra individualmente que vai identificar se é norma culta ou algo mais informal, entendeu? Mas solapar já é um termo mais rebuscado porque não está dentro do nosso dia a dia. Né? Não faz parte do nosso dia a dia. Mas solapar... Assinale a opção em que há uso inadequado da regência verbal segundo a norma culta da língua. Bom, ele quer a regência verbal. Eu falei para vocês também que eles costumam relacionar muito regência a pronome, ok? Pronome pessoal, nós vimos, principalmente ali o pronome pessoal do caso oblíquo, e o pronome relativo. Porque se vocês... André aqui pegou a parte mais do intensivo, né, André? Você tem lá, no módulo de morfossintaxe, 3 aulas que você precisa assistir. Porque apesar de ser morfologia, tem uma relação muito íntima com sintaxe. Que são as aulas 3, 4 e 5 do módulo de morfossintaxe, em que eu trabalho com pronome. Tá? E na aula 4 de morfossintaxe eu trabalho com pronome relativo. O que é um pronome relativo? Eu mesma respondo. Pronome relativo é uma estrutura que sempre introduz informação relativa a um substantivo anteriormente citado. Então, você tem sempre uma informação sobre um substantivo. Este substantivo, ele pode, pela informação da sequência, ele pode ser explicado apenas ou pode ser restringido. Limitado, tá? Mas é sempre informação relativa a. O pronome relativo mais consagrado, que vocês mais estudam, é o pronome relativo que, mas não é o único pronome relativo, não. Eu tenho o que, o onde, tenho a qual, tenho o quando. Quando é um pronome relativo, quando está relacionado a uma palavra substantivo que indica tempo, tá?